Nós vamos então continuar o nosso estudo e para definir algumas variáveis do eletromagnetismo, que são fluxos, o fluxo magnético e a corrente elétrica, que também é um fluxo, nós vamos definir inicialmente o fluxo de um vetor e fazer uns exercícios bem simples com o fluxo de um vetor qualquer, um vetor A qualquer, certo? Então, nós temos aqui uma superfície S, né, e um vetor A definido nessa superfície, ou seja, um vetor A que existe em todo o plano cartesiano, espaço cartesiano, mas também existe nessa superfície. Né? Se nessa superfície S nós considerarmos um ds, né, um diferencial de área elementar, é claro que somando todos os ds, eu vou ter a área total, né? Então, quando o ds tende a zero, né, eu teria a integral. Integrando todos os ds infinitesimais, eu teria a área total dessa superfície S, certo? Bom, esse ds, né, se nós multiplicarmos ele por um vetor n unitário normal, o que é o vetor n? O vetor n é um vetor que tem módulo 1 sempre 1, e ele é sempre perpendicular à superfície. Então, onde ele estiver, esse vetor, ele é definido em toda a superfície, né, que eu desenhei apenas um, né, deles, uma entidade, vamos dizer assim, do ds, né? E o ds, produto simples com n, que é um vetor, vai dar um vetor ds em amarelinho. Então, o vetor ds, ele tem um módulo que é a área, né, ou diferencial de área que ele representa, e tem uma direção que é sempre perpendicular à superfície. Note que a superfície pode ser curva, né, pode ter uma forma qualquer, né, certo? Então, esse vetorzinho ds é sempre perpendicular à superfície. Bom, o vetor A também está definido nessa superfície. Então, o que é interessante aqui? Quando eu faço o produto escalar A escalar ds, na verdade, eu vou pegar a componente do A, que está na direção do ds. Ou seja, a componente do vetor A, que é normal à superfície. E somando, né, esse produto escalar ADS em toda a superfície, eu tenho o fluxo do vetor ao longo da superfície. Certo? Então, vamos fazer aqui, ó, o produto escalar A, né, A escalar ds vai ser igual a A, né, escalar n, né, ds. Né? Bom, um produto escalar, a gente sabe, né? Um produto escalar seria o módulo do vetor A, né, vezes o módulo do outro, o módulo do vetor normal é 1, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, vamos chamar de θ, né? Então, vou supor que eu tenho, vou fazer um outro desenho aqui embaixo, ó. Vamos supor que aqui eu tenho a minha superfície S, né? E aqui eu tenho o meu elementar de área, um corte aqui, né? Daqui até aqui, vamos chamar de ds. E o meu vetor normal, fazendo uma linha perpendicular aqui, né? O vetor n estaria aqui, né? E o ds aqui. Né? Se eu tenho o vetor A, o meu vetor A está aqui, ó. O vetor A, né? E se θ é o ângulo entre o vetor, entre os vetores, né? Entre o vetor A e o vetor ds, né? Então,
quando eu faço A cosseno de θ, né? E, na verdade eu estou encontrando a projeção do A sobre o vetor ds, né? Ou seja, eu estou encontrando essa distância aqui, né? Então esse tamanho aqui seria A cosseno de θ, ou seja, que é a parte do A que é perpendicular à superfície, né? Eu considerando que o A tem duas componentes, né? Posso escrever aqui daí para não complicar no desenho, ó. Eu posso dizer que o A, ele tem, o meu vetor A tem uma componente tangencial, né? E uma componente perpendicular, ou seja, normal à superfície, né? Poderia tratar como módulo ou como vetor mesmo, né? Um na direção tangente à superfície e o outro na direção perpendicular. Aqui estaria meu A, né? Meu vetor A. Portanto, A cosseno de θ é igual à componente normal. Aqui seria o módulo da componente normal, né? Então, quando ele faz um fluxo, na verdade, no fundo, eu estou fazendo A cosseno de θ, ou seja, é o módulo. Bom, aqui a gente tem o ds também, né, pessoal? Ó, A, N, ds. Faltou o ds aqui, né? Que o vetor ds é nds, né? Nds, e o n é 1. Então eu faço o produto escalar entre o A e o vetor normal, né? O módulo do A vezes o módulo do N, que é 1, vezes o cosseno de θ, o produto escalar, vezes o ds, né? Então quando eu faço isso aqui, né, quando eu faço esse produto escalar, eu estou pegando sempre a componente do A, que é normal àquele elementar ds, né? Certo? Ou seja, é a parte do vetor que é perpendicular à superfície. Significa que se o vetor for tangente à superfície, o fluxo é nulo, porque cosseno de zero. Bom, se o A for tangente à superfície, note, o ângulo, se o A for tangente à superfície, o ângulo é 90. Cosseno de 90 é zero, né? Porque o θ, note, o θ não é o ângulo entre o A e a superfície. O θ da definição do produto escalar é o ângulo entre o ds e o meu vetor. Então, se o meu vetor A for tangente à superfície, o θ vale 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Então, se o θ tiver componente só tangencial à superfície, né, se ele passar tangencialmente à superfície, o fluxo é nulo. Só existe fluxo se o vetor for inclinado, ou o ideal é que ele seja perpendicular à superfície. Note, se ele for perpendicular à superfície, ó, o θ é zero. Então, a componente do A na direção do ds, ou seja, que passa perpendicular à superfície, né, a componente normal do vetor é máxima, né? Ele não vai ter componente tangencial, só normal, né? Então, cosseno de zero é 1. Então, o ideal é que o vetor seja perpendicular à superfície para a gente ter o maior fluxo possível, né? Se o vetor for tangente à superfície, o fluxo é nulo, certo? Então, por isso que se faz um produto escalar. Por que se faz um produto escalar? A escalar ds. Esse ds a gente define perpendicular à superfície, justamente porque o fluxo interessa para o fluxo a parte do vetor que é perpendicular à superfície. Ou seja, a parte do vetor que está na mesma direção do ds, né? E quando eu faço A cosseno A escalar ds, ou seja, A cosseno de θ, né? Para fazer o produto escalar, como a gente viu aqui, na verdade eu estou pegando a parte normal do meu vetor A, né? A parte do vetor A que é perpendicular à superfície. Claro que o A pode variar ao longo da superfície, né? E esse produto escalar AdS, né, vai variar em cada ponto, né? Depois eu tenho que integrar tudo para achar o fluxo. Importante que o fluxo, como é calculado numa área S, ele vai ter um certo número ou uma certa função que pode depender até do tempo, caso o meu vetor A dependa do tempo. Mas o meu fluxo não vai depender de x, y e z, porque eu vou calcular um certo fluxo numa certa superfície que já está definida no plano
no espaço cartesiano x, y, z, né? Então, o fluxo em geral é uma constante ou uma função do tempo, né? E o fluxo ele é maior quanto mais perpendicular o vetor passar na seção transversal, ou seja, quanto mais alinhado o vetor estiver com o ds, né? Ou seja, quanto mais componente normal perpendicular à superfície o vetor tiver, maior vai ser o fluxo, certo? Bom, eu fiz um exemplo aqui, bem simples, tá? Imagine que a gente tem um vetor constante, meu vetor é 2k, certo? Então eu tenho um vetor que é 2k e eu quero calcular o fluxo na superfície S. Bom, o vetor que vale 2k, eu vou colocar aquele meio fora de escala, mas é um vetor que vale 2 em qualquer ponto da superfície, porque na verdade ele não varia com x, y e z, né? Então o meu vetor A, ele existe em todos os pontos aqui, certo? No meio, embaixo, em todos os pontos da superfície eu tenho o meu vetor A. Tá? Bom, eu teria que definir aqui a minha superfície S é amarelinho, que eu teria que definir um ds, né? Um ds, como é que eu vou definir um ds aqui? Note, ó, eu vou definir um ds assim, ó, né? Ele vai ter um dx, que essa direção é x, e aqui um dy, certo? Então, aqui eu tenho meu vetor ds, né? O vetor ds vetorial teria que multiplicar pelo n, né? Para obter o ds. Bom, como que seria o ds então? O ds seria assim, ó. O ds seria um módulo, é o dszinho que ele representa, é um vetor perpendicular à superfície. Bom, o ds, a gente viu aqui, é um dx dy. E o n? O n é o vetor unitário na direção da superfície, mas como a superfície era uma superfície constante, né, z igual a 2 aqui, ó, ela varia até 2 em x, como a gente mostrou aqui, e até 2 em y, né? Então essa superfície está limitada, né, onde a gente mostra aqui, para z igual a 2, certo? Mas o meu ds, ele está apontando na direção do eixo z, né, pessoal? Então aqui, ó, aqui eu tenho k, k e j, né? Então, no caso, a minha superfície aqui, ó, ela é um dy, dx dy, o vetor unitário na perpendicular à superfície. Ora, é o mesmo vetor k, né? Porque a minha superfície está no plano xy. Então, o ds ele aponta no eixo z. Então, aqui vai ser, o n, na verdade, é o k. Certo, pessoal? Então, é um dx dy, né, na direção k, o meu ds. Né? Então, agora fazendo o fluxo do vetor A. Então, integral na área de A escalar ds, né? Vai ser integral de zero. Bom, varia essa área, né, pessoal? Em x varia de 0 até 2 e em y de 0 até 2 também. Ó. Então, de 0 a 2, de 0 a 2, A, quanto é que vale o A? 2k. Escalar ds. Quanto é que vale o s? ds dx dy k. Né? Então, esse aqui é o meu ds, como a gente viu aqui, né?
Então, o fluxo vai ser integral de 0 a 2, da integral de 0 a 2, ó, K escalar K, 1, o módulo de K, vezes 1, o módulo de K, vezes o cosseno do ângulo entre K e K, que é 0. Cosseno de 0 é 1, né? Então, K escalar K, produto escalar vai dar 1. Então, simplesmente vai ficar 2, né? dx dy. Bom, como o 2 é constante, ele sai para fora da integral, né? Sai para fora da integral. A integral de dx é x, de 0 até 2, né? Então, integral de dx é x, integrada de 0 até 2, dy. Então, 2 que multiplica de 0 até 2, bom, x integrado x no limite superior 2 menos 0 vai dar 2, né? dy. Bom, 2 vezes 2 dá 4, né? E a integral de dy é y variado com os limites 2 até 0. Então, x vai ficar 4 vezes 2. 2 vezes 4, 8. Então, meu fluxo deu 8. Certo? Bom, uma maneira fácil de calcular, a gente aqui usou a definição certinha, né? Mas uma maneira fácil de calcular seria o seguinte. Vou fazer aqui do outro lado. O nosso fluxo é integral de B vezes escalar ds, né? Em S. Certo? Bom, a gente também pode, como a gente viu antes, fazer o B escalar nds, então eu vou ter aqui ó, B, né? Cosseno de θ ds, né? Certo? Note que o B, o vetor A vezes N, bom, não é B, né, pessoal? É A, já vou arrumar, tá? A vezes 1 cosseno de θ ds. Então aqui, não sei porque coloquei B. Aqui eu estava pensando em indução magnética, tá? Que a gente vai ver depois. Já me adiantei aqui, o cérebro foi lá para frente. Tem que voltar aqui. Nosso vetor aqui é um vetor qualquer matemático por enquanto, né? A. Então aqui A, né? O produto A escalar N dá A cosseno de θ vezes 1, tá aqui, né? E ds, tá aqui, né? Bom, se o A for constante em θ, for constante ao longo da área, certo? O A for constante ao longo da área, S, então o A não varia com S, eu posso tirar o A para fora da integral, certo? Se ele é constante, é claro que a inclinação em relação à superfície também não vai mudar, porque ele é constante ao longo da área inteira, certo? Então o fluxo vai ficar, o A passa para fora, vai ficar A cosseno de θ, a integral de ds é S. Então eu posso fazer o fluxo assim, ó, A vezes S vezes o cosseno de θ. Né? Bom, e agora se o θ, que é o ângulo entre o meu vetor e a perpendicular, a normal à superfície, né? O θ é o ângulo entre o A e o ds é perpendicular à superfície. Então, se o A for perpendicular à superfície, vamos fazer assim, vamos fazer melhor aqui, ó. Se também, ó, se também
além de ser constante ao longo da superfície, tá? Se também o A for perpendicular à superfície, né? Isso implica que o meu θ é igual a zero, né? Como a gente viu. Então, cosseno de zero é 1. Então, nesse caso, o fluxo a gente pode calcular simplesmente por A vezes S, né? Se o meu vetor for constante ao longo da superfície e for perpendicular, é só A, o módulo vetor, vezes a superfície. Se ele tiver uma inclinação, se ele for constante, mas tiver uma inclinação, A é S cosseno de θ, onde o θ é o ângulo entre o vetor, claro, e a perpendicular à superfície, né? Como a gente indicou aqui, ó, o ângulo entre o A e a perpendicular à superfície, né? Ou seja, na direção de ds. Tá? Então, se a gente fosse usar aqui para o cálculo, note que aqui a gente fez a integral formal, usou a definição certinho, né? Mas se a gente fosse usar aqui a nossa fórmula, simplesmente, fazer aqui em amarelo, aqui embaixo, ó, o fluxo nesse caso seria o módulo do A, bom, o módulo do A é 2, vezes a superfície. A superfície tem 2, né? Ó, tem duas unidades aqui, ó. Daqui até aqui a superfície tem 2. Em y varia de 0 a 2. E em x também tem 2. Né? Vou colocar aqui para não ficar complicado. 2 vezes 2, 4. Então a área vale 4. 2 vezes 4, 8. O fluxo é 8. Então, vou fazer aqui com a mesma cor, né? O A vezes a área, que é 4, o fluxo vai dar 8. Né? O fluxo, pessoal, é como se fosse uma soma, é uma soma do vetor ao longo da superfície. Uma soma, como a gente falou, por isso integral é uma soma, né? É claro, com uma soma infinitesimal, então uma soma de produtos, aqui na verdade, do A escalar ds, ao longo de uma área. Né? Na verdade, seria integral ao longo da área de A cosseno de θ, que no fundo é a componente normal do vetor. Aqui, como o vetor já é perpendicular à superfície, ó, né? Então ficou simplesmente o vetor vezes a superfície. Né? Ficou bem fácil. Note que dá para usar a integral formal aqui ou usar já a definição, sabendo que o vetor é perpendicular à superfície, constante, né? O θ igual a zero e chegar no valor do fluxo, certo? Pessoal, um outro exemplo agora. Um campo uniforme, novamente, na mesma seção transversal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui o meu DS, né? Como a gente já tinha feito na outra área, certo? Um DSzinho aqui, né? Esse DS, ele na verdade é um DY, né? Direção Y aqui, ó, DY. E esse outro pedacinho aqui está na direção X, né? Então aqui é um DX, né? E eu tenho o meu DS aqui, né? O vetor DS estaria para cá. O vetor DS, né? Nesse caso, o meu DS seria dx dy, também na direção k, como a gente viu no exemplo anterior, né? O vetor normal é igual, unitário normal superfície é igual ao vetor unitário na direção z, né? Bom, agora para a gente fazer o fluxo de forma formal aqui, depois a gente faz com a expressão, como a gente fez no outro exemplo, né? Então, o fluxo, a integral em S, né? Do vetor A escalar ds. Então, integral, novamente, de 0 a 2, né? Os limites.
em x e em y a nossa superfície, né? Ela varia em y de 0 até 2 e em x de 0 até 2. Né? E do meu vetor, 2i mais 2k, escalar ds. ds é dx, dy, k. Né? Note que o vetor agora, pessoal, ele tem 2 na direção x e 2 na direção k. Né? Então ele seria um vetor inclinado. Não vou desenhar a escala aqui, né, com o valor 2, mas só para a gente ter uma noção, ó, 2 em z e 2 em x. Né? E ele é sempre assim, não varia. Então qualquer ponto do plano cartesiano ele vai valer sempre a mesma coisa. Portanto, ele tem uma certa inclinação, né? Vocês notem. Ele tem uma certa inclinação em qualquer ponto da minha superfície. Né? Em qualquer ponto da minha superfície, o meu vetor vai ser sempre o mesmo. Ele vai ser um pouco inclinado. Né? Claro que aqui exige uma certa visão 3D aqui, né? Para entender. Mas o vetor A é constante ao longo de toda a superfície. E vale 2 mais 2k. Né? Certo? Até aqui talvez pudesse fazer um pouquinho mais. Ele é 45 graus, né? Então aqui, né? Assim, ó. Né? Ele tem um ângulo com a superfície. Ele na verdade não sai perpendicular à superfície, que a superfície é z igual a 2 aqui, né? Uma superfície quadrada em z igual a 2. E o vetor, ele dá para ver claramente que ele tem uma inclinação, né? Na verdade, uma inclinação de 45 graus, porque, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, né? O meu vetor, ele tem mais ou menos essa inclinação aqui, ó, né? Ele vale 2 em z e 2 em x, né? Portanto, o ângulo dele aqui é 45 graus com o eixo z, né? E com a superfície também aqui, tem 45 graus com a superfície, né? Certo. Continuando aqui o nosso cálculo do fluxo. Produto escalar aqui, pessoal. Note que 2i vezes k, i e k são ortogonais. Portanto, produto escalar 2i vezes dx e yk vai dar zero. Certo? E só vai existir o produto 2k vezes dx e yk. Que aí sim, k escalar k dá 1. Né? E escalar k dá zero, porque eles são ortogonais, né? O vetor i e j fazem 90, i e k fazem 90 graus um com o outro, o vetor unitário normal, né? Portanto, o produto escalar deles é nulo, né? Então, aqui eu vou ter novamente a integral de 0 a 2, aqui a integral de 0 a 2, 2i, como a gente falou, vezes dx de yk dá zero. Então, agora 2k vezes dx de y k escalar k é igual a 1, porque é o módulo de k que é 1 vezes o módulo de k que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que é 0. O cosseno de 0 é 1, né? Produto escalar. Então, vai dar 2 dx dy, certo? Bom, resolvendo essa integral aqui, esse 2 vai para fora, né, pessoal? 2 vai para fora. A integral de dx é x, a integral de dy é y, né? Então vai ficar vezes 2 aqui, depois vezes 2. Vai dar também 8. Né? Bom, na verdade, porque o que interessa aqui é a componente do vetor que é perpendicular à superfície, que é esse 2k. Né? A componente do vetor 2i, note que ela está tangente à superfície, está na direção x, então ela não faz fluxo nenhum. Né? Se a gente for usar a definição formal do fluxo nesse caso aqui, note que esse aqui é o caso em que o campo é constante, só que ele tem uma certa inclinação. Então, fazer assim, ó, fluxo seria A, S, cosseno de θ. Né? Só tem que tomar cuidado que o θ é o ângulo entre a normal, a superfície, e o vetor. Né? Como a gente viu aqui, certo?
Então, nesse caso, né? Aqui a gente colocou o caso formal, ó, né? A, S é cosseno de θ, se o A é constante em S, né? E aqui, A vezes S simplesmente se ele é perpendicular a S, né? No caso aqui não é o caso, aqui não é perpendicular, né? Então, fluxo igual ao módulo de A. Bom, o A tem cada componente 2, então o módulo vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né, pessoal? Que na verdade vai dar raiz de 2, né? O módulo de A, ó. Vamos fazer aqui, ó. A, o módulo, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, mais 4, né? Então vai dar raiz de 8, né? Raiz de 8, que dá raiz de 2 vezes 4. Raiz de 4 é 2, 2 vezes raiz de 2, né? Bom, claro, porque aqui eu tenho as duas componentes são 2, né? Que é são os catetos do triângulo retângulo. A hipotenusa da raiz de 2 vezes um deles. Os dois são iguais, né? Raiz de 2 vezes 2. Então, o módulo do A aqui, ó, o módulo do A é 2 vezes raiz de 2. A área 2 vezes 2, a área é 4. E agora o cosseno de θ, né, pessoal? O cosseno de θ. O cosseno de θ é o seguinte, né, pessoal? Θ é o ângulo entre aqui seria o vetor unitário normal, né, do qual a gente seria igual a K nesse caso aqui, né? O ângulo aqui, esse ângulo θ é 45 graus, né? Claro, porque as duas componentes são iguais, então aqui eu tenho 45 graus, né? Bem claro, na verdade seria o ângulo com eixo Z, né? E também o ângulo com eixo X seria 45, que seria o ângulo entre o vetor e a superfície. Mas para o cálculo do fluxo, eu tenho que levar em consideração o ângulo entre o vetor e a normal à superfície, né? Nesse caso aqui é o eixo Z. Então aqui, opa, cosseno de 45 graus. Então o fluxo vai ser igual ao módulo 2 raiz de 2 vezes a área vezes cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, né? Corta aqui 2 com 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, né? Uma outra maneira de fazer, né? Usando simplesmente a definição, claro, porque nesse caso aqui a gente sabe que o campo é constante na seção S, né? Então, A vezes a seção vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a normal superfície e o meu vetor, certo? Bom, pessoal, agora um novo exemplo, tá? Um vetor que tem uma componente AZK, né? Note que é um vetor 2x na direção K, né? Se nós formos desenhar esse vetor aqui, para x igual a 0, ele vale 0. Para x igual a 1, ele vale 2 vezes 1, vale 2. Então ele valeria 2 aqui, mais ou menos. Meu vetor A, né? Para x igual a 1. Para x igual a 2, 2 vezes 2, 4. Ele vale 4. Então vale o dobro, mais ou menos. Tá? Certo? Então a gente tem um vetor A que ele vai aumentando à medida que vai aumentando em x. Então aqui ele tem um módulo mais ou menos não, 2, né? Como a gente viu. A x igual a 1. Né? E para x igual a 2,
ele tem um valor bem maior, né? 4, certo? Isso acontece ao longo, bom, quando x vale 2 para qualquer y, né? Então aqui na parte de cima aqui da seção, ele tem o valor 4, né? À medida que a gente vai diminuindo aqui x, né, para baixo, ele vai diminuindo até que fica 2, vai diminuindo linearmente até que fica 0, né? Aqui no meio, claro, ele vale 2. Então vocês notem, ele não varia com x e y, né? É um vetor cuja direção é na direção z, né? Então meu vetor A, como os outros casos que a gente viu, né? É um AZK, né? Mas a sua componente AZ é uma função de x, né? Então AZ que é função de x. Então à medida que a gente varia a posição x, né? Essa componente que está na direção z varia de intensidade, tá vendo? Então aqui embaixo na seção eu não tenho vetor, depois ele vai aumentando, 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 vira 2, depois aumenta, 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 até virar 4 lá em cima. Bom, como é que eu vou fazer o fluxo agora? O fluxo aqui ele vai variar, né, pessoal? Certo? Então, não daria para usar aquela fórmula que a gente usou no exercício, primeiro exemplo. Essa fórmula aqui, ó, AS cosseno de θ é só quando é constante em S. E se ele tiver uma inclinação fixa, claro, e constante, claro, se é constante, a inclinação é fixa. Ou se ela for 90 graus, ainda assim for constante, se A vezes S, beleza. Né? Um vetor constante ao longo da superfície S. Agora não. Agora ele é um vetor que varia em S. Isso pode acontecer também, certo? Aí não tem jeito, a gente tem que usar só a definição mesmo do fluxo, né? Então vamos lá, ó. Vamos fazer a integração certinho então. Integral na minha superfície, né, S, então, de 0 a 2, de 0 a 2, né, do meu vetor A, o meu vetor A é 2xk, né, escalar ds. O meu ds já é igual, né, dos outros exercícios, né, o meu ds aqui, quer ver aqui embaixo ds, aqui não deu, ds, né, quanto é que vale ds? Dx dyk, certo? Então, aqui eu tenho um ds que é dx dyk, né? Então, o meu vetor A, escalar ds, né? Ao longo de toda a área, ao longo da superfície S. Então, integral dupla, né? De 0 a 2 e de 0 a 2. Beleza. Então, fazendo aqui o fluxo, eu vou ter a integral de 0 a 2 em y e de 0 a 2 em x, k escalar k dá 1, né? Integral de 2x dx dy, né? Isso aqui vai dar igual integral de 0 até 2. A integral de 2x em x vai dar 2x ao quadrado sobre 2, né? Então vai dar x ao quadrado, certo? Vai dar x ao quadrado sobre 2, vai cortar 2 com 2, dá x ao quadrado. Integrado de 0 a 2. Os limites aqui, né? Depois o dy, né? Então o fluxo vai dar a integral de 0 a 2 de 2 ao quadrado dá 4, né? 4 menos 0 dá 4, então vai ficar 4 aqui, 4, e dy, né?
Bom, o 4 vai para fora da integral, a integral de y é y, integrado de 2 até 0 vai dar 2. Nesse caso aqui, por coincidência, o fluxo deu 8 também, né? Mas ele deu 8 porque, na verdade, o fluxo ele varia aqui, né? A gente pode pensar que o vetor A, na média, ele tem um módulo, ao longo da superfície, um módulo 2, estão percebendo? Porque aqui embaixo ele vale 0, no meio ele vale 2, depois ele vale 4. Nesse nosso caso aqui, ó, ele vale 2 no tempo inteirinho, né? Então deu 8. Nesse caso aqui, ele é inclinado, mas a componente normal vale 2 o tempo inteiro também. Então deu 8, né? E aqui foi só por acaso mesmo. A minha intenção não era que fosse igual ao valor do fluxo, né? Mas deu o mesmo fluxo porque o fluxo varia, né, pessoal? Mas na média aqui ele tem o valor 2, tá vendo? Né? Então, quando o fluxo varia, a gente tem que levar isso em consideração no cálculo do fluxo. Note que o fluxo é um escalar, né, pessoal? Né? Então, eu tenho um vetor A, o vetor ds, e o fluxo dá sempre um escalar, um número. Porque eu vou usar os limites de integração aqui, x e y, porque é o fluxo desse vetor, do vetor A, o fluxo dele nessa área, certo? É o fluxo do vetor A nessa área, S aqui. Então, quando eu faço o fluxo do vetor A nessa área, vai dar um número. Pode acontecer de ser uma função do tempo, se o meu vetor A variar com o tempo também. Mas o fluxo nunca vai ser uma função de x, y e z. Porque eu estou integrando aqui no espaço, vou ter que substituir os limites de integração, claro, e vai dar um número, né? Quer dizer, é a somatória da componente normal do vetor ao longo da superfície. Da componente normal do vetor, daquela parte do vetor que é perpendicular à superfície, certo? Bom, pessoal, tendo visto essa revisão do fluxo, né, a gente viu que o fluxo é um escalar, como se fosse a soma da componente normal do vetor ao longo da área. Então, nós vamos agora definir dois fluxos que nos interessam, né? O primeiro deles é o fluxo do vetor B. O vetor B é a indução magnética, né? Em Tesla, certo? Então, se eu fizer o fluxo do meu vetor B ao longo de uma área, né, que eu defino essa área, por exemplo, pode ser uma seção transversal de uma espira ou de uma bobina, um transformador, por exemplo, né? Então, ou simplesmente uma bobina, né? Ou uma espira, como eu falei. Se eu fizer o fluxo do B ao longo dessa área, né? Seja a somatória, de uma maneira assim, da somatória da componente normal do B ao longo da superfície, eu vou ter o fluxo, que a gente usa a mesma letrinha, φ mesmo, né? E chama fluxo magnético. E a unidade é Weber, né? Como a gente viu, se o B, no caso aqui o meu vetor A é o B, né? Se o B for constante ao longo da superfície, né? Eu posso tirar ele para fora da integral, a gente já tinha visto isso, né? Ao longo do exercício. E eu posso fazer BS cosseno de θ, constante com ângulo constante também, claro, né? Ao longo de toda a superfície. Se ele for perpendicular, aí cosseno de θ igual a zero, fica só B vezes S, certo? Note que, nesse caso em que o campo ele é constante ao longo da superfície, é perpendicular à superfície, eu fiz um desenho aqui, ó, tá? Se a gente usar essa expressão aqui ao contrário e fazer assim, ó, B igual ao fluxo sobre S, o fluxo é Weber, a unidade, né? E a área é metro quadrado. Então é comum nos livros a gente encontrar, ao invés do nome indução, fluxo por metro quadrado, que isso aqui é Tesla, né? Mesma coisa que Tesla, só que como a indução é muito importante, existe uma unidade para ela no SI que é Tesla, né? Nesse caso aqui, a gente chama o vetor indução de densidade de fluxo vetor densidade de fluxo magnético, ou simplesmente densidade de fluxo, né?
Então, claro, ou densidade superficial, porque é o fluxo por metro quadrado. Note que eu tive que inverter aqui a fórmula para um caso em que o B é constante. Mas aqui, se a gente imaginar uma superfície muito pequenininha, em uma certa região, uma superfície muito pequena, ver qual o fluxo que tem nessa região e dividir pela área, eu vou ter o módulo do B. E a direção do B é... Bom, aí a gente vai ter que saber de antemão a direção do B, tá? O B não necessariamente é perpendicular à área. A gente pode ter inclusive, é, uma inclinação, né? Mas se eu escolher a seção exatamente perpendicular ao B, claro, aí o B vai ser perpendicular à seção, né? É esse caso aqui, e a direção dele. E o seu módulo é o fluxo que está passando nessa seção dividido pela seção, por isso densidade de fluxo magnético, certo? Então, o fluxo magnético é um escalar em Weber, não é vetor, é um fluxo sempre numa superfície. Então, é o fluxo da indução magnética numa superfície. É comum a gente falar o fluxo numa certa espira, o fluxo numa bobina, na área da seção transversal daquela bobina. A gente precisa sempre, para calcular o fluxo, definir uma área. E como eu falei para vocês, nos exercícios que a gente acabou de ver, o fluxo vai ser sempre um escalar, né, pessoal? O fluxo, ele é sempre um escalar, né? Um escalar, certo? E vai ser, na verdade, sempre, como é um fluxo numa área, a gente vai usar os limites de integração, vai ser sempre um número, né? A não ser que o meu B varie com o tempo, pode acontecer de o fluxo variar com o tempo. A gente vai ver isso depois. Mas mesmo assim, ele vai ser uma função escalar. Se o B não variar com o tempo, o fluxo dá um número. Ah, 1 Weber, 1 miliweber, 1 microweber. Certo? Claro, o B precisa ter uma certa angulação em relação à superfície, ou ser perpendicular, no melhor dos casos. Se ele for tangente à superfície o tempo todo, o produto escalar dá zero, cosseno de 90 é zero, e não tem fluxo, óbvio, né? A gente já viu. Bom, um outro fluxo que interessa bastante para a gente, que a gente tem muito aqui no curso, a gente vai usar bastante, principalmente na área de correntes induzidas, né? Depois, é o fluxo do vetor densidade superficial de corrente, o J, certo? Então, o que é o J? O J, ele é uma corrente por metro quadrado, tá? Eu vou colocar aqui para vocês a unidade J. Quanto de corrente passa por metro quadrado? A unidade dele é ampere por metro quadrado. Se eu multiplicar pela área, metro quadrado, é óbvio que isso aqui vai dar ampere, né? Que é a corrente. O que é que significa isso? Bom, como eu falei, o J é um vetor, né? O J ele aponta na direção do fluxo de cargas positivas, da corrente, né? Mas ele, na verdade, é uma medida da densidade da corrente elétrica. Porque uma corrente elétrica, por exemplo, de 100 amperes, pode estar passando aqui 100 coulombs por segundo nessa área. Mas, por exemplo, pode estar passando mais elétrons, ou seja, mais cargas positivas, né, se você pensar na corrente, numa região do que em outra. Então a corrente total é 100 amperes, mas as cargas estão passando mais por um lado do condutor do que no outro. Aquele lado que está passando mais, na verdade, ele tem uma densidade de corrente maior, certo? Se a gente tiver um condutor em que a corrente se distribua igualmente, né, igualmente, então eu posso dizer que o meu J, né, seria I sobre S. Ou eu vou calcular uma densidade de corrente média, note que isso aqui é ampere por metro quadrado. Se eu tiver a corrente total e dividir pela área, eu vou achar uma densidade de corrente média, né? Ou, se for o caso de corrente contínua, onde acontece isso, a corrente se distribui ao longo de todo o condutor de maneira igual, aí realmente a densidade de corrente é igual ao longo de toda a seção transversal do condutor, e eu posso dizer que esse J realmente é o J que existe ali, certo? Então, o vetor é J, né? O J é um vetor,
certo, pessoal? O J é um vetor e ele aponta, né, na direção do fluxo das cargas positivas. E ele é maior onde a corrente, onde há mais cargas passando por ali. Seria isso, onde há mais densidade, né, de corrente, ou seja, ampere por metros quadrados. Certo? Supondo que, como eu falei nesse caso aqui, ó, supondo que a corrente seja constante, melhor, que a densidade de corrente seja constante, aí eu chegaria nessa fórmula aqui, ó. Vou mostrar aqui, certo? Então, se o J, o vetorzinho J, for constante, certo? Em S, tá? Normalmente a seção do condutor a gente escolhe era perpendicular ao J, não vai escolher uma seção inclinada, né? Apesar de no conceito a gente poder escolher essa seção inclinada, porque a seção transversal eu que escolho, né? Mas se o J for constante em S, né? E considerando que o J é paralelo ao DS, né? Que a corrente está passando nesse sentido. Então, aqui no caso do B pode haver inclinação. No caso da corrente é mais comum realmente a corrente passar e a gente escolher uma área perpendicular à corrente, ao fluxo, né, de cargas positivas, que é a mesma direção do J, certo? Então esse produto escalar aqui daria um produto simples, né? Isso aqui é um JZK e aqui é um DXDYK, como a gente viu no exercício, por exemplo, né? K vezes cada um daria um produto simples, né? E o J é constante S, então eu posso tirar para fora da integral. E ficaria assim, ó, I, né, igual a integral em S de um J ds. Considerando que os dois são paralelos, né? O ângulo é θ é zero, cosseno de zero é 1, né? Então ficaria J vezes 1 vezes o cosseno de θ, que é 1 vezes ds. Então fica J ds. Né? E se o J é constante, né? Como eu falei aqui, constante, ele pode ir para fora da integral. Então fica J vezes S. Então, na verdade, é, é, a definição primordial seria essa daqui, né? J é I sobre S. Mas no fundo a definição matemática é que a corrente é um fluxo, é o fluxo do J, certo? Então, a corrente, pessoal, é um escalar, que nem o fluxo magnético. É um fluxo a corrente, certo, pessoal? Já vi engenheiro dizendo que corrente é vetor. Ah, porque tem a setinha lá no circuito. Nada a ver. Aquela setinha indica a direção do fluxo. Né? No caso da corrente, a direção do fluxo de cargas positivas. Mas a corrente é um escalar. Porque eu estou fazendo, na verdade, é o fluxo do J, ó, J que é ampere por metro quadrado, ao longo da área, que é metro quadrado. O resultado da minha corrente. Então, o fluxo magnético, φ, é o fluxo da indução B. Né? E o I, que é a corrente, é o fluxo do J. Certo? Então, o J é um vetor que aponta, na verdade, na direção do fluxo de cargas, né? Tá? E a intensidade dele depende da quantidade de cargas que passa naquele ponto. Ou seja, a densidade de corrente é uma variável local, por isso que é um vetor, depende de cada ponto. Eu posso ter uma densidade de corrente maior num lado do que no outro. E a corrente é a soma de toda essa densidade de corrente. A soma total vai ter uma certa quantidade total de cargas em coulombs por segundo passando por aqui, em amperes. Né? Por isso que a corrente é um fluxo do J ao longo de toda a área, ou seja, a somatória de todas as cargas que passam por aqui por segundo. Tá? Para ficar um pouco mais claro isso, eu fiz um exemplo aqui, ó. Um condutor em corrente contínua, tá, pessoal? Normalmente o J é constante em S, certo? O J é constante em S, né? Então, inclusive aqui eu poderia usar I. Nesse caso aqui eu simplesmente poderia fazer I igual a J vezes o S. Né? E o J, que é a densidade, é igual a corrente total, sei lá, 100 amperes dividido pela área do condutor. Só passar o S para o outro lado, certo? Agora, a gente vai estudar depois o efeito pelicular no capítulo 5, certo? Quando a gente tem corrente alternada no meio condutor, né? Acontece isso que eu mostrei aqui, ó. Em vermelho eu tenho uma densidade de corrente maior.
Depois ela vai diminuindo, amarelo aqui menor ainda, vai diminuindo em relação ao centro. Isso aqui acontece e é um efeito que aqui eu estou mostrando no condutor, mas acontece por exemplo, na blindagem de campos magnéticos, acontece em motor de indução trifásico no rotor, né? Em geradores também acontece. É um efeito das cargas elétricas passarem mais na superfície do condutor do que no núcleo aqui do condutor. Então, note, aqui o J aqui em vermelho é grande, depois ele vai diminuindo, diminuindo. Né? Então, aqui, por exemplo, eu posso ter, sei lá, 100 amperes por metro quadrado, aqui eu posso ter 50 amperes por metro quadrado, 30 amperes por metro quadrado. Ah, e qual é a corrente total que passa nesse condutor aqui? Ah, a corrente total só tem um jeito de eu saber. Eu vou ter que fazer o fluxo do J, certo? O fluxo do J, o fluxo da densidade. Ao longo da área, só que a área aqui é a seção transversal do condutor. Aí aqui eu tenho que usar a definição mesmo, não dá para simplesmente considerar que é constante, passar para fora da integral e fazer a integral dS, né? J vezes S, como eu fiz aqui, porque aqui é constante, certo? Então, vocês notem, aqui a corrente é um escalar, é o fluxo do J, que é a densidade de corrente, certo? Que o fluxo φ magnético é um escalar, é o fluxo do B, que é a densidade de fluxo, né? Densidade de fluxo magnético ou a indução magnética. Note que Weber por metro quadrado, como eu falei para vocês, é igual a Tesla, né? Coloca aqui, ó, igual a Tesla, certo? Bom, agora, pessoal, nós vamos mostrar a última variável que a gente não viu ainda, tá? Então, aparece nas equações de Maxwell, em vez de aparecer a carga, aparece uma outra variável que chama densidade volumétrica de carga, né? Que a carga total é, na verdade, é uma variável global, né? Por exemplo, se eu tenho uma esfera aqui, ó, tá? Então, a carga total que eu tenho nessa esfera aqui, cargas positivas, por exemplo, a carga total Q maiúsculo. Se eu divido pelo volume da esfera, eu vou ter Coulomb por metro cúbico, né? Então, até a carga total, eu preciso definir um volume, uma região onde essa carga está, né? A densidade de carga, ela existe em cada ponto, né? Aqui, se eu fizer esse cálculo, eu posso ter a média da densidade, como eu falei na densidade de corrente também, só que lá é uma densidade superficial, né? Aqui é uma densidade volumétrica, tá? Acontece que eu posso ter uma distribuição de cargas, como eu estou mostrando aqui, ó, um volume. Por exemplo, uma região que eu tenho mais cargas e uma outra que eu tenho menos cargas e depois eu não tenho carga nenhuma, né? Ah, qual é a quantidade total de cargas? Só que aqui eu vou ter que somar no volume, então não é uma integral de superfície como o fluxo, né? É uma integral de volume, ó, dV, né? Então eu tenho a densidade volumétrica de cargas elétricas em coulombs por metro cúbico, ρ, certo? Por exemplo, aqui nessa parte o ρ seria alto, né? Mas no meio aqui vai diminuindo e depois nessa parte de baixo aqui não existe, né? Uma maneira simples aqui, né? Como eu mostrei para vocês. Então, se eu pegar agora o ρ, que é coulomb por metro cúbico, e multiplicar por metro cúbico, vai dar coulomb. Então, em cada pedacinho aqui, se eu fizesse o ρ que tem nesse pedacinho multiplicado pelo volume, né, um dV, certo? E fosse somando todos os dVs até fazer o volume inteiro, né, fazendo o ρ, que é coulomb por metro cúbico, vezes um dVzinho, que é metro cúbico, vai dar uma carguinha. Eu somo, vou somando, 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 ou seja, vou integrando no volume até achar a carga total, né? Então, a carga total, que é um escalar, também aqui o ρ é um escalar. Aqui, de certa maneira, é mais fácil porque é tudo escalar, pessoal. Não tem vetor aqui, certo? O ρ é uma função de x, y e z. Isso aqui é uma função. Ele é definido para cada ponto, porque eu posso ter uma densidade maior ou menor num ponto diferente do espaço, certo? O que acontece? As equações de Maxwell são equações que aparecem em vetores. Os vetores são definidos para x, y e z. Não tem como eu fazer mágica lá e colocar naquelas equações com rotacional e divergente uma carga total.
Não tem como encaixar, entenderam? A gente vai ver isso depois. Então, a gente tem que substituir essa variável, de assim, por uma que seja local. O ρ é uma variável local, significa que em cada ponto eu tenho uma densidade de cargas. Ou seja, a densidade aqui é tantos coulombs por metro cúbico, é alta. Então eu sei que tem uma quantidade grande de cargas aqui. A densidade é baixinha aqui, ou é zero, então não tem carga, só tem poucas cargas aqui. Né? Eu quero achar a quantidade total de cargas. Eu tenho que fazer a integração, o Q maiúsculo. Né? Claro, se as cargas se distribuem de maneira uniforme ao longo do volume, aí eu pego a carga total e divido pelo volume e vou ter a densidade de carga. Né? Porque se ela é constante ao longo do volume, eu posso tirar ela para fora do integral. Aí ficar o Qzão é igual a ρ integral de dV ao longo do volume V, que é o próprio volume. Né? Então o Q vai ficar ρ vezes V, ou V, ou Q, ou ρ, né? O Q igual a ρ, o ρ passa para fora da integral, vezes integral de dV, da V. Então Q igual a ρ vezes V. Ou ρ igual a Q sobre V. Então passo V para baixo dividindo, foi o que eu fiz aqui. Ó. Então esse caso aqui, se eu tivesse um volume bem pequeno, né, eu poderia calcular desse jeito. Em cada ponto eu posso calcular desse jeito, só que eu teria que fazer um dV, um volume bem pequeno. Né? Ou quando não há variação do ρ ao longo do volume. Então eu posso usar essa fórmula. Né? Rho igual a carga total sobre o volume. Ou se houver variação e eu usar essa fórmula aqui, eu vou estar calculando, na verdade, uma densidade média, né? E não a densidade real em cada ponto. Né? O Rho aqui seria a densidade em cada ponto x, y, z, uma função de x, y e z. Né? E o que não? O que é um número, não é a função de x, y, z. O que vai dar tantos coulomb. E deu. Certo? Obrigado, pessoal.